4h19. Você ouviu ao longo dos últimos meses, já faz um tempão, né, que a pandemia provocou uma desregulação, a balança ficou estranha, pendendo mais para um lado, mais para o outro, no mercado de automóveis. E se deu de que forma? Alguns componentes importantes e determinantes para a construção de carros novos deixaram de ser fornecidos, não conseguiam ser entregues pelas empresas principalmente as que produzem lá na China. E aí começou a atrasar, simplesmente atrasar a entrega de carros, e as pessoas começaram, mesmo em plena pandemia, o mercado continuava aquecido, não tinha carro para comprar, ou tinha um prazo de entrega muito grande, quando tinha prazo de entrega. E o pessoal fez o quê? Quer trocar de carro, foi para o mercado de seminovos, valorizou demais os seminovos. Só que está acontecendo um troço decorrente disso, e a gente não vai sair dessa roda viva de serviços que não se completam, que vende muito carro usado, precisa de peça antes do que um carro zero, não tem peça, e as oficinas ficam lotadas e não conseguem entregar ou atender a necessidade do cliente. Nós vamos conversar com o Milad Calumi Neto, que é diretor de desenvolvimento da Jato, que é uma empresa especialista no setor automotivo. Como vai, Milad? Seja bem-vindo. Tudo bem, tudo ótimo. Um prazer estar com vocês aqui. O prazer é nosso. Esse ciclo não se fecha, criou-se um crescimento, foi um crescimento a partir de uma necessidade de uma indústria que não atendia o que o cliente queria. Esse grupo que tinha dinheiro no bolso para comprar foi para outro segmento, que é dos veículos usados, e agora está sofrendo porque não tem peça para entregar, então não tem componente e não tem peça também, Milad? Na verdade, foi um grande ciclo, né? Tudo começou com a falta de semicondutores nos carros 0 quilômetro, e aí faltou semicondutor, a gente não tinha produção de carro 0 quilômetro, faltou 0 quilômetro, cliente querendo comprar carro 0 quilômetro, e aí não tinha, as pessoas foram para o carro usado. E aí teve uma grande demanda para o carro 0 quilômetro. E aí, tendo uma demanda grande, teve um fluxo muito grande de compras, os usados cresceram demais, e aí sim, acabou também faltando peça dentro do zero, né? dentro do mercado de usados, desculpa. A gente entende, a gente estuda muito o mercado de 0 quilômetros, a gente tem muita informação do mercado de usados também, e aí os mercados se conversam em paralelo, né? A gente conhece também bastante disso. E sim, a gente sabe que o dólar está em alta, a gente sabe que o frete internacional também está em alta, a pandemia provocou todo esse movimento e essa problemática de chegada de peças no mercado brasileiro. Então, os preços estão em alta e a cadeia ainda está se ajustando, né? Isso que a gente consegue perceber. Milad, boa tarde. Mais cedo, o Ronald, a Ana Luísa Bessa e eu falávamos aqui sobre aquele momento esquisito que houve no Brasil, essas esquisitices, né, que ocorrem no Brasil em razão de situações econômicas também peculiares, estranhas, mas houve um momento que o carro ficou mais caro que o zero, e só faz anos, né? Mas era estranho, o sujeito saía da concessionária com zero e 5 quilômetros depois o carro estava valendo mais. E é uma questão de demanda. E como você acabou de dizer, faltando carro zero, a demanda por carro usado cresceu tremendamente e, obviamente, havendo uma demanda muito alta, o preço subiu. Você acha que esse fenômeno do carro usado supervalorizado por causa da demanda e da dificuldade de comprar zero dura quanto tempo? Há uma previsão de regularização da situação, de normalização da situação? Sim, bom comentário. A gente está vivenciando exatamente isso hoje. Acho que é extremamente comum a gente escutar pessoas conhecidas falando: poxa, comprei carro usado e estou vendendo mais do que eu paguei 2 anos atrás, 3 anos atrás. Esse fenômeno acontece, está acontecendo e tende a acontecer por esse ano. A partir do momento que a gente tiver o mercado de 0 quilômetros regularizado, e a tendência é que isso aconteça até o final desse ano,
né, aí o mercado de usados e seminovos vai se regularizar e a tendência é que os preços se regularizem. É isso que a gente espera, né? O que a gente observa hoje, os incentivos de 0 quilômetro, que é alguma coisa que nossa empresa também faz esses estudos e faz essa coleta dentro do mercado, a tendência desses incentivos está basicamente zero. Então a gente verifica que existe uma possibilidade concreta de até o final do ano esses incentivos. O que são os incentivos? Então, uma taxa de juros subsidiada, um aumento do desconto, isso está aumentando até o final do ano. Então, esse fenômeno acontecendo, automaticamente a gente vai ter também um reposicionamento dos carros usados e seminovos. É isso que a gente tende a observar daqui para o final do ano. Então, a oferta de semicondutores, regularizando a produção, a oferta de carros 0 quilômetros vai estar, obviamente, normalizada, isso vai estar diretamente impactando no mercado de seminovos e usados. E antes da gente falar um pouco mais sobre peça, eu tenho uma pergunta aqui, que também foi um assunto que a gente abordou, porque circula nas ruas, Milad, a história de que vão parar de produzir carro que é chamado de popular, né? Que aliás são caros até para que receba esse adjetivo de carro popular. Mas você que conhece muito bem o mercado, e como você frisou há pouco, você tem informações do mercado de zero, mercado de usados, isso é papo furado ou de fato há essa tendência de que daqui a pouco só encontremos carros caros, né, de 60, 70 mil para cima, entregues pelas montadoras? A gente tem uma situação muito prática. O dólar está muito elevado. Então, se você pega hoje um carro e faz a divisão pelo valor que tem hoje o dólar, a gente tem aí um valor de 8,5 a 9 mil dólares, né? O dólar trazendo um patamar um pouco abaixo, e a gente trazendo por um patamar de 8 mil dólares o veículo, a gente tem um carro de 45 mil reais. Por que isso não acontece hoje em dia, né? Qual é o fator primordial disso não acontecer? Você tem um número X de semicondutores disponíveis no mercado. E as montadoras estão trabalhando com semicondutores nos carros de maior valor agregado. Esse é o grande ponto. Então você não está tendo os carros, disponibilização desses semicondutores nos carros mais básicos. Então, essa é a grande... o que está acontecendo hoje dentro do mercado. Então, a grande disponibilidade das versões desses semicondutores estão nas versões de maior valor agregado. Esse é o fato que está acontecendo dentro do mercado hoje em dia. Então, a gente tende, sim, a ver os carros não populares. De fato, a gente nunca considera que o Brasil teve carro popular em função dos valores elevados que tem os valores dos carros de entrada. A gente considera os carros de entrada, né? Então, sim, a gente verifica um posicionamento, um novo núcleo de carros de entrada no mercado brasileiro, com um posicionamento diferente do mercado na economia com relação à parte do dólar. Mas essa é uma outra discussão. Tem uma margem, sim, tem uma discussão. Os carros estão muito mais tecnológicos do que a gente via há 10 anos atrás. Se a gente fechar os olhos, a gente verificar como eram os carros há 20, 30 anos atrás, a gente vai verificar que são outras plataformas, outra tecnologia. Então a gente verifica que não existe uma margem tão menor do que isso. Então, se a gente considerar um carro de 9 mil dólares a R$5 o dólar, a gente vai ter um carro mínimo aí de 45 mil reais. Então, menos do que isso, de fato, a gente não consegue verificar nenhuma possibilidade concreta abaixo de 45 mil reais. Esse é o ponto. Milad, sobre a indústria de peças, esse problema que está sendo vivido diz respeito à importação? A fabricação de peças aqui no Brasil ainda não atende a nossa necessidade? E já engato com outra questão. Esse movimento de falta de peças e carros parados em mecânicas não fortalece a indústria de peças remanufaturadas? Esse setor não conseguiu ainda ganhar a penetração ainda necessária para poder abastecer melhor o mercado e com a confiabilidade que poderia ter? Existem duas situações. Primeiro, assim, a questão dos semicondutores. De fato, a gente não tem uma indústria forte de semicondutores no Brasil. O que a gente tinha não era uma indústria de primeira e fechou, né? A gente teve aí recentemente a notícia de que a indústria brasileira de semicondutores acabou fechando há 3 meses atrás, alguma coisa nesse sentido, né? Então, a indústria brasileira nesse sentido fechou. Então, falando sobre a questão de peças, de fato, a indústria de peças em si, ela vem passando por dificuldade
qualidade já há muito tempo, isso é notório, a gente sabe disso, a gente vem acompanhando todo esse mercado já há muito tempo, né? Vem uma dificuldade atrás da outra, a gente verifica que a indústria automotiva como um todo, nos últimos 7 anos, a gente passou por 4 crises, o que não é pouco, né? Dentro de uma indústria que representa 25% do PIB industrial, mesmo assim é uma pancada muito forte que a gente entende, né? Então a indústria de peças acaba sofrendo também bastante a consequência nesse sentido. A gente tem indústrias de primeira linha, realmente de alto gabarito, de alta qualificação, mas também a gente tem uma grande massa de indústrias que não atende esses requisitos de primeira qualidade. Essas indústrias, de fato, estão sofrendo mais. Esse é o ponto. Mas só para fechar de minha parte, eu sei que vocês lidam diretamente com o atendimento de excelência para montadoras, para concessionárias e tudo mais. A indústria de remanufaturados não é confiável a ponto de suprir essa necessidade, eu digo de peças mesmo, nem de semicondutores, mas de peças mesmo? A gente tem todas as indústrias têm que passar por um processo de homologação, né? Então, se você tiver a certificação, todo e qualquer tipo de indústria passa a ter a sua confiança. Aí a gente tem a competitividade lá de fora, esse é o grande ponto, né? Se você tem a sua certificação e você sofre a sua competição da indústria de fora, você tem que se sujeitar a essa competição. Então, você tem que, primeiro, buscar a sua certificação, segundo, buscar a sua competitividade. Acho que esse é o grande ponto, né? Se você não consegue atuar nessas duas frentes, você não tem uma indústria capaz de competir com as outras peças. Acho que esse é o X da questão, né? Você tem que posicionar a tua peça e ser uma peça atrativa. Não adianta você ter uma peça remanufaturada no preço de uma original 0 km com uma marca Tier 1 de procedência. Esse é o X da questão. Você tem que ter uma marca competitiva de qualidade que atenda aos requisitos de qualidade que o seu consumidor pede. Então, esse é o X da questão. Se a indústria não está conseguindo atingir esse requisito, não adianta você ter qualquer tipo de empresa dentro do mercado brasileiro. Milad Kaloubi Neto, diretor de desenvolvimento de negócios da Jato, que é uma empresa especialista no setor automotivo. Milad, muitíssimo obrigado pela tua atenção aqui com a Rádio Bandeirantes. Prazer ouvi-lo. A gente se fala em uma próxima oportunidade, tá bom? Um prazer. Muito obrigado e obrigado aos ouvintes. Obrigado pela oportunidade.